Voltamos com o Alerj Debate falando a respeito do desenvolvimento dos desafios do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Deputado, nós falávamos aqui com o professor William, da cidade, e ele acabou de nos dizer que existe esse problema da ponte que caiu, da CSA, e agora os moradores reivindicam essa reativação. Ele contou todo o problema aqui, que tem um transtorno, que o comércio também, ninguém vai querer sair de um município para Itaguaí. O que falta para reativar essa ponte e dar esse conforto para os moradores? Olha, a denúncia que o professor William corretamente traz, ela é muito grave. A CSA jogou a culpa na Sete Rio, que era aqui do Rio de Janeiro, que faz uma argumentação, a meu ver, descabida, que vai aumentar muito o fluxo de carros na região. E os moradores dali? E os comerciantes, o próprio desenvolvimento local, porque, veja, quando você tem um desenvolvimento de uma indústria que gera trabalho, que gera renda, você também tem um desenvolvimento indireto, né? Um emprego indireto, que é aquele comerciante que vende, que tem o seu comércio ali, que evidente tem um crescimento em função disso. Então você está impactando em função de uma decisão da Sete Rio, nós vamos oficiar a Sete Rio, que é a empresa, apesar de ser na Câmara Municipal, né, que teria a responsabilidade, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente vai fazer um questionamento à direção da empresa, pedindo explicações. Eu quero conversar, inclusive, com o presidente da Sete Rio, para que a gente possa entender e buscar uma alternativa que atenda aquela população. Já é uma região muito carente. A região do João 23, que fica do lado de Santa Cruz, fica do lado do Rio de Janeiro, é uma região que carece muito exatamente de políticas públicas para a social. É uma região abandonada há mais de 20 anos, é uma preocupação nossa. Eu já estive lá na época da implantação da CSA, junto com os movimentos sociais, inclusive na época, antes do governo Sérgio Cabral, no governo da governadora Rosinha, protestando contra a ida da CSA para lá, porque foi o governo da governadora Rosinha que deu a licença, né, ambiental para o funcionamento. E, infelizmente, não foi possível evitar a instalação da CSA ali, é uma realidade, já está ali, e evidentemente que a gente precisa fazer com que esse impacto seja um impacto positivo. E uma das questões é exatamente essa, mobilidade urbana. O que o companheiro aqui, o professor William, traz é algo legítimo, é correto. E é uma preocupação que não é só para a região de Itaguaí, também do Rio de Janeiro, para quem se desloca ali. Estamos falando de geração de trabalho, mobilidade, garantia de qualidade de vida das pessoas. Uma pessoa que poderia fazer um trajeto em menos de 20 minutos é obrigada a fazer um trajeto quase de 1 hora, por uma decisão, inclusive, do poder público. Não tem o menor cabimento isso. A gente vai oficiar, vamos conversar com o presidente da Sete Rio. É uma causa legítima, uma causa importante. A imprensa tem noticiado isso, tem denunciado essa questão da ponte. Já houve a explicação da CSA que não é responsabilidade dela, por ela está liberado. É um problema, evidentemente, e tem que ser assim, né? Não é a empresa que vai pautar a questão da mobilidade urbana, é a cidade, e a culpa está sobre a Sete Rio, e a gente espera que a Sete Rio dê uma solução para esse problema, porque afeta a vida de muita gente, de 2 municípios, de Itaguaí e do Rio de Janeiro, daquela região de Santa Cruz de João 23. Outro grande problema também é a reativação do trem, né? Que aumentou a população e esse trem está parado. Quantas pessoas, quantos passageiros esse trem, se estivesse funcionando, transportaria? Bom, ele foi desativado no final da década de 80, né? Naquela época já transportava cerca de 5.000 passageiros. Né? Isso na época de Itaguaí não era nem 1/3 do que ele é hoje. Hoje nós somos, pelo censo, né, basicamente 105.000 habitantes, mais 30.000 de população flutuante. Trabalhadores que vêm de fora e estão trabalhando na cidade. Né? Hoje, um trabalhador passa daqui, vou dar um exemplo próprio. Né? Eu dava aula como professor, cheguei a trabalhar em São João de Meriti. Para eu sair de Itaguaí a São João de Meriti, eu gastava cerca de 2 horas e meia, 3 horas no meu trajeto do meu trabalho. E pegava o primeiro ônibus que saía de Itaguaí. E custeando a passagem de ida e volta de R$16, R$17. Né? Com o trem, esse benefício seria maravilhoso. Eu ia reduzir meus gastos financeiros e com certeza esse tempo seria bem menor. Porque quando a saída que nós temos ali de veículo é sair na Rio Santos, saindo pela Avenida Brasil. Que, como todos sabem, horário de manhã ou mais tarde, é aquele engarrafamento longos. Né? Com certeza, o trem seria um benefício maravilhoso para a cidade. Né? Hoje, só a zona industrial ela tem cerca de 10.000 trabalhadores, só na zona industrial, fora que é beneficiar toda a região, a questão do Porto Sudeste, o crescimento da cidade. Temos muitos trabalhadores que vão para fora. Né? E até mesmo voltando para dentro de Itaguaí. Até mesmo o trabalhador que sai de Santa Cruz, sem Santa Cruz para Itaguaí, ele vai gastar por dia R$12 de transporte.
né? E sem contar, vai ser 2 conduções para ele chegar ao seu trabalho, até Itaguaí, sendo da cidade. Hoje, com o trem, esse percurso seria muito mais rápido, teria melhor qualidade de vida. Quando eu reduzo o meu tempo no percurso, eu aumento minha qualidade de vida. Há pouco tempo, conversando com o senhor da Construção Civil, né, ele é pedreiro e está falando comigo que hoje desanima ele fazer serviço dentro da cidade, dentro de Itaguaí, que ele mora em Santa Cruz, ele mora até em João 23, né? Ele gasta cerca de R$ 14 para sair de João 23 para chegar até Itaguaí, que ele tem que ir por centro de Santa Cruz, centro de Santa Cruz pegar outra condução, e é um transtorno. Isso aumenta muito, né? Com certeza a reativação da estação ia melhorar muito a qualidade de vida dos moradores. Esse é um problema de Itaguaí, também da capital, do estado todo, não é mesmo, Vitor? Transporte. A questão do transporte, Grazi, é o grande desafio hoje do governo do estado. Veja, a gente tem problema nas barcas, já foi tema aqui de debate aqui nessa casa, né? A casa, ela aprovou aqui uma mudança na estrutura tarifária que permitiu o subsídio, né? A decisão, inclusive, de aumento, ela foi anterior, uma decisão que já havia sido tomada pela Getransp, quando nós decidimos, na verdade, pelo subsídio, para fazer com que, pelo menos, esse aumento não chegasse ao bolso do trabalhador. Uma vez, é importante sempre dizer e se lembrar que a responsabilidade de aumentos nas tarifas de qualquer transporte público é da Getransp, não é da Assembleia Legislativa. Esse poder foi tirado de todos os parlamentos com a Lei Geral das Privatizações. Na década de 90, quando tantos serviços públicos foram privatizados, e o poder de regular a tarifa saiu dos parlamentos e foi para a mão das agências reguladoras. O que nós fizemos aqui foi a questão do subsídio. E foi um debate importante, porque nós aprovamos também auditoria, e auditoria exatamente para saber como é que andam as contas das barcas, para entender por que a Getransp deu esse aumento, que foi uma vergonha, lamentável essa decisão. E além disso, nós temos problemas, né, no metrô, nos trens. Eu fico muito preocupado e angustiado também, porque o trem hoje é uma alternativa de transporte excelente, porque ela é barata, não polui, né? E pode ser utilizado como alternativa de transporte, inclusive que melhora a qualidade de vida de quem usa carro, porque você reduz o tráfego de veículos e você faz grandes deslocamentos. A malha ferroviária, ela é muito boa no Rio de Janeiro. As condições de transporte, o número de trens, o conforto nesses trens é que fica devendo e muito para o trabalhador. É importante, transporte de massa, transporte modal, tenha um respeito ao conforto, à dignidade de quem está se deslocando para trabalhar, para gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda, né, movimentar o PIB do estado e da cidade. Então é fundamental hoje uma revisão na política de transporte e uma prioridade. Se a Supervia não está atendendo, não está atendendo, então reestatiza, refaz a licitação se for o caso, mas reestatiza, volta. Tem que ter pulso firme para mudar as condições de transporte, porque o trem é uma grande solução para o Rio de Janeiro, para quem mora na Baixada Fluminense, para quem mora na região de Santa Cruz, e deveria ter esse trem a serviço da qualidade do seu ir e vir, né? Para ir trabalhar, para poder exatamente fazer com que o próprio Estado cresça. É bom para o Estado, é bom para a população, é bom para o Rio de Janeiro. Professor William, alguma reivindicação já foi feita sobre a reativação do trem? Isso, até mesmo segundo o secretário, né, o último parecer do secretário de Transporte, isso foi em 2007 para 2008, né, ele falando que não tinha o estudo orçamentário quanto ia custar, né, mas que até início de 2010 estaria funcionando essa estação de Itaguaí e depois mais 4 estações seriam implementadas em Santa Cruz e Itaguaí, para atender os demais bairros, pegando João 23, Zona Industrial, né, e depois disso nunca mais foi tocado mais nada, né. Foi dito que estava se estudando parcerias com grandes empresas, né. O que acontece? Tem as nossas grandes empresas da região, como Gerdau, Casa da Moeda, ela oferece transporte particular, né, mas as demais não, né. Então, esse transporte, o trem, é facilitar isso. Depois dessa último parecer do secretário, não houve mais nada, né. Se passaram aí 4 anos, não foi tocado mais nesse assunto. Nós estamos falando de grandes empresas também. Lá em Itaguaí também tem a empresa Nuclep, né? É uma empresa que produz componentes de grande porte e alta tecnologia para a geração de energia nuclear. E ela tem uma localização bem estratégica, que é próxima a Rio Santos. Essa empresa, ela está dentro da sustentabilidade do município, da região? Tá, com certeza, né? Ao lado dela está a Odebrecht construindo para preparar a construção do submarino nuclear junto com a Maria, estão em parceria, tem ajudado muito ao desenvolvimento da cidade, né?
O ponto dela é bem estratégico, realmente. A construção do arco rodoviário vai sair justamente em frente à Nuclep, que é a Ilha da Madeira, onde está sendo construído o Porto Sudeste, né? Essa região está toda sendo desenvolvida, sim. O Rio de Janeiro, eu estava pensando aqui, acompanha um pouco a realidade do Brasil. O Brasil viveu, posterior à década de 60, uma grande crise de investimentos que chegou a ter um esboço de reação na década de 70, naquilo que se convencionou chamar de milagre econômico, que viu que na verdade foi uma grande farsa, que fez com que o Brasil aumentasse a sua dívida pública e ficasse, inclusive, extremamente dependente do capital estrangeiro. O investimento em logística e infraestrutura. O país hoje sofre desse atraso que se deu no final da década de 80 até o final da década de 90. O Brasil ficou ali 10, 15 anos, onde deveria ser o grande boom de investimentos em estradas, rodovias, ferrovias, escoamento de produção. O Brasil ficou devendo. E é evidente que essas regiões também sofrem com isso. É impensável, por exemplo, hoje, que um caminhão, por exemplo, de transporte, que esteja levando material de construção, primeiro que não deveria ser caminhão, deveria ser por trem, mas em função da ausência dessa infraestrutura, você utiliza a rodovia, é impensável que esse caminhão que saia de São Paulo e queira chegar do outro lado da Baía de Guanabara, por exemplo, em Itaboraí, não é o caso de Itaguaí, mas Itaboraí também vai passar por Itaguaí, ele tem que passar por dentro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é inacreditável, em pleno século XXI isso não existir. O arco metropolitano ele vai acabar com esse problema. Mas veja, é um arco que se promete, que se fala desde a década de 60. Desde a década de 60 que se tem esse diagnóstico terrível do Estado mínimo no Brasil, da década de 90, quando se dizia que o Estado não deveria investir, era iniciativa privada, e a iniciativa privada não vai investir em situações como essa, porque é responsabilidade do Estado. O Brasil ficou parado vendo a situação parar, vendo a situação ficar como está hoje. Nós temos um exemplo clássico, que é a questão dos aeroportos no Brasil hoje. Os aeroportos não encolheram, os aeroportos não pioraram. Foi a utilização do serviço que cresceu significativamente. O país cresceu, o país hoje é outro, mas a sua infraestrutura logística ficou parada durante 20 anos. O PAC veio para corrigir isso, para você criar infraestrutura, uma parte do PAC, evidentemente, criar infraestrutura logística para o país poder se desenvolver. O grande problema das empresas que produzem hoje no Brasil, das indústrias, quando vão exportar, é a logística e distribuição dessa exportação. A ponto da Vale do Rio Doce, que infelizmente foi privatizada, ela precisa ter uma ferrovia própria para escoar a sua produção da maneira correta, por trens para chegar até o porto. Esse é o grande gargalo que o país hoje enfrenta e que tem que enfrentar, mas é importante que a gente saiba que estamos enfrentando com mais de 40 anos de atraso. Nenhum governo anterior fez isso. O atual e o governo da presidenta Dilma tem feito esse enfrentamento, tem feito esse investimento necessário. O Brasil precisa de investimento na área de infraestrutura e logística. E é claro que regiões como Itaguaí, por exemplo, estão vendo esse momento, com grandes empresas no seu entorno, precisando desse crescimento logístico para continuar gerando trabalho, emprego e renda, de um crescimento que hoje é a realidade do século XXI, o desenvolvimento sustentável, tem que estar isso em pauta, e a presença do Estado é fundamental. Tá ok. Eu quero agradecer a participação do deputado, professor William, e dizer se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, basta acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.